Você sabe o que faz um assistente comercial do setor de transportes? Hoje eu vou falar sobre negociação, cotação de frete, habilidade de comunicação. Hoje você vai aprender tudo sobre esse cargo logístico. Então vamos lá? Primeiramente, é claro, seja muito bem-vindo ao canal Logisticas. Eu sou Jefferson Carlos, o seu instrutor nesse universo logístico. Eu quero convidar você a se tornar um inscrito aqui no canal Logisticas, ativar os sininhos das notificações, deixar o seu like e no final desse vídeo deixar o seu comentário. E é claro, não posso deixar de contar para você uma novidade que agora eu tenho aqui no canal, que é o Clube de Membros. No Clube de Membros eu vou ensinar particularmente tudo aquilo que eu aprendi na prática. Você sabe que muitas vezes teoria é uma coisa e prática é outra. O conteúdo que eu vou postar e que já está postado, porque já tem material lá, no Clube de Membros é um conteúdo extremamente específico e eu vou começar justamente com o conteúdo de cotação de frete. Eu vou mostrar para você na prática tudo aquilo que eu aprendi no dia a dia da prática mesmo logística, contando situações reais e como você faz para calcular um frete baseado em uma situação real. Eu tenho certeza que ninguém ensina isso na internet. Então clica no botãozinho azul Seja Membro, que fica aqui ao lado do botão de inscrição. Faça a sua assinatura e aproveite todo o conteúdo que eu já postei e que eu ainda irei postar, porque é um universo imenso dentro desse campo do dia a dia da logística. Vamos lá? Mas o que faz ou o que é um assistente comercial do setor de transporte? É importante entender que assistente, ela nada mais é, a palavra assistente é de alguém que colabora, que ajuda, que está ali do lado de algum supervisor, coordenador, de algum líder de setor. Só que ele é focado na área comercial, especificamente. E quando você fala da área comercial, existem alguns que trabalham na área externa, por exemplo, como os consultores, que eles não ficam muito no escritório, eles ficam visitando os clientes presencialmente e fazendo reuniões e tudo mais, toda essa parte externa da empresa. E existem aqueles que são o comercial interno, aquelas pessoas que ficam no escritório, executando a parte comercial dentro do escritório. Aí entra o assistente comercial de transporte. E quando você fala do mercado de transportadora, é importante você entender o mercado para você entender onde esse profissional se encaixa. Por exemplo, nós temos algumas transportadoras que são locais. Elas somente trabalham em uma cidade ou uma região metropolitana específica. É claro que o assistente comercial que for trabalhar em uma transportadora desse tipo, ele vai ter um limite onde ele pode atuar. Ele vai ter um território onde tem empresas de diversos ramos que ele vai se comunicar, que ele vai conversar por e-mail, por telefone, vai negociar, vai cotar frete e tudo mais. Mas ele tem aquela área ali para atuar. Agora, existem transportadoras que atuam em uma área maior, atuam dentro do estado ou dentro de uma região brasileira, do Nordeste, do Sudeste, do Sul, do Norte. Então, um assistente comercial que atua nessas transportadoras já tem um nível um pouco maior de exigência e um tipo de negociação com um nível maior. Assim também, alguém que trabalha em uma transportadora a nível nacional exige um nível maior, ou uma transportadora a nível internacional, que vai exigir, no caso, no mínimo, a língua inglesa e uma capacidade muito grande de negociação. Tecnicamente, empresas maiores pagam mais e empresas menores pagam menos. Agora, o que faz um assistente comercial de transporte? Quais são as atividades que ele geralmente ocupa? Eu vou pegar minha cola aqui, que é para não esquecer de alguns pontos. Mas o primeiro ponto muito importante é prospecção de novos clientes. Prospectar significa buscar novos clientes. Como ele fica dentro do escritório, ele vai fazer isso, obviamente, pela internet, pesquisando empresas, muitas vezes de determinados setores que transportam e precisam transportar determinados tipos de materiais. Ele vai fazer esse contato por e-mail, por telefone, pelas redes sociais, de diversas formas. Ou seja, é buscar novos clientes. Além, é claro, de manter aqueles que já existem. O assistente comercial de transporte, ele também apresenta os serviços da transportadora a esses clientes. Ele vai vender o serviço. Ele vai mostrar as qualidades que aquela transportadora tem, quais são os pontos fortes, no que aquele serviço de transporte vai agregar no negócio do cliente, porque é isso que ele quer ouvir.
É disso que ele precisa. E para isso, é claro, o assistente comercial ele precisa entender a realidade do cliente, pesquisar sobre a empresa, para poder se encaixar de forma mais perfeita possível. O que um assistente comercial de transporte também faz aqui na minha lista? Participar de reuniões. Muitas vezes ele vai participar de reuniões, na grande parte das vezes de forma online, como é muito comum hoje em dia, nesses últimos anos, mas também pode ocorrer dele sair e participar de forma presencial, que gera um laço muito grande entre as empresas. Quando você tem uma reunião bem dirigida, que tem um objetivo bem claro e que as partes conseguem conversar. Ele também vai cotar fretes. Cotar fretes significa calcular esses fretes, dependendo do modal em que a sua transportadora trabalha. Então você tem um aéreo, você tem um rodoviário, você tem um aquaviário, você tem um ferroviário ou até mesmo o dutoviário. Mas o dutoviário dentro do setor de transporte ele não é tão falado assim, é mais os outros. Então, dependendo da atividade, do tipo de modal que a sua transportadora trabalha, você vai acabar se tornando mais especialista em um determinado tipo de modal do que em outro. É muito comum você se tornar um especialista no rodoviário junto com o aéreo. Esses dois modais eles acabam andando muito junto aqui dentro do Brasil. Cada um deles tem uma forma de calcular. Você vai sim lidar com matemática. Embora o sistema ele calcule todo o frete para você e você só insira as informações, você precisa também aprender a calcular manualmente, porque você não sabe quando o sistema vai falhar, ou quando você vai ser pego de surpresa numa ligação com uma proposta de frete que você precisa calcular, que muitas vezes o sistema ele não vai dar o valor exato. Você vai precisar calcular na mão, junto com muitas vezes um diretor, um supervisor, alguém superior. Então saber calcular manualmente também é importante. O que um assistente comercial também faz? Ele vai negociar não só preços, como também prazos de entrega. A gente sabe que cada cliente ele tem uma necessidade diferente. Tem clientes que não se preocupam tanto com preço, mas sim com prazo. E outros que não se preocupam muito com prazo, mas sim com preço. Enfim, isso mescla muito. Geralmente, quanto mais curto o prazo, maior o valor do frete. Quanto mais longo o prazo, menor o valor do frete. Isso vai depender da necessidade do cliente. Ele também vai verificar condições de pagamento. De que forma aquele cliente vai pagar? Ele vai negociar esse tipo de situação. As transportadoras, em geral, têm condições de pagamento padrão, mas também elas podem personalizar uma condição de pagamento só para aquele cliente específico. Para os outros clientes eu dou 20 dias. Mas para você eu dou 30 dias porque a tua volumetria é muito grande, você traz tantas toneladas por semana ou por mês, então eu consigo ter uma forma de pagamento para você diferenciada. Isso pode acontecer. Essa negociação também faz parte. Um assistente comercial do setor de transporte, o que ele também faz? Tendências de mercado, ele pesquisa tendências de mercado. Ele precisa saber onde o setor de transporte está indo, o que as empresas estão procurando para ele poder estar um passo à frente ou se antecipar até mesmo de problemas que podem ocorrer dentro do setor. O que também ele faz? Pós-venda. Pós-venda é você conversar com o cliente sobre o que ele achou do serviço após o serviço ser executado. Isso envolve ouvir do cliente qualquer coisa. É por isso que o assistente comercial, por mais que ele esteja na área comercial, ele também precisa conhecer um pouco das outras áreas. Conhecer um pouco da operação, da parte fiscal, como é que funciona a parte prática mesmo da logística. Até porque ele é um profissional de logística, só que focado dentro da área comercial. Porque ele também vai ouvir do cliente todo tipo de feedback, seja bom ou ruim. E quando se fala de uma reclamação, você pode acabar ouvindo do seu cliente coisas de áreas bem diversas. Então ele precisa saber fazer esse pós-venda. Ele também acompanha a qualidade e a percepção dos clientes, que é a questão que eu falei. Ele faz o atendimento ao cliente em geral também, porque o cliente muitas vezes vai ligar para ele, porque ele é o único ponto de contato que o cliente tem com a empresa. Às vezes a única pessoa que o cliente tem para falar é o consultor, é o vendedor. Então ele vai, liga e fala sobre qualquer coisa. Então ele também faz o atendimento ao cliente, por isso que é importante ele conhecer um pouco de todas as etapas do processo da operação logística. O que também ele faz, voltando aqui para a minha lista? Gerir a carteira de clientes. Como assim? Tem clientes que se você não ficar em cima deles por um certo tempo, eles param de trazer carga com você.
Tem outros que você não precisa ter tanto esse acompanhamento. Então, gerir a carteira de clientes e acompanhar quais clientes continuam trazendo conosco, quais deixaram de trazer. Por que eles deixaram de trazer? Vamos entrar em contato. Isso é manter todo mundo mais dentro da empresa possível. O que também ele faz, voltando aqui para a minha lista, qualquer atividade relacionada com a área. Muitas vezes quando você está numa empresa pequena, ou média, é muito comum você não fazer só aquela atividade, você fazer outras. Isso é bom porque te dá experiência, faz você aprender outras coisas. Só que quando você está numa empresa grande, já é mais difícil isso acontecer. As atividades geralmente são bem mais definidas. Mas quando você está numa empresa pequena e média, por que não aprender outras coisas diferentes fora da área comercial? Isso agrega aí dentro do teu currículo. Salário e formação. Quando eu falei sobre tipos de transportador em relação ao porte, você pode perceber que as transportadoras regionais, aquelas locais na verdade, elas tendem a ter pré-requisitos de candidatos um pouco menores. Exigirem apenas o ensino médio completo, alguma experiência na área de transporte ou de cotação, algum curso relacionado à negociação. Então os pré-requisitos tendem a ser menores. Agora, as transportadoras maiores, mais regionais, nacionais, tendem a ter pré-requisitos maiores. Pedirem um curso na área, como um curso técnico, porém é muito mais comum pedirem uma formação em ensino superior, seja em logística, seja em gestão comercial, seja em administração ou alguma área relacionada. E também tendem a pedir alguma experiência de 1 ano ou 6 meses dentro dessa função. Alguma experiência dentro de outras transportadoras. Isso é muito comum acontecer. Agora, as transportadoras que trabalham com comércio internacional, obviamente elas vão pedir, além da formação, vão pedir um nível ótimo e bom de inglês, a nível de conversação. Até porque você vai negociar com o cliente, você vai ligar, conversar e precisa saber dialogar com ele. É claro que empresas pequenas e médias tendem a pagar menos e ter menos benefícios. Empresas grandes tendem a pagar mais e tendem a ter benefícios melhores. Além do salário, que obviamente vai ser a partir de 1.200, que é o salário mínimo, mas isso pode subir e muito. É muito comum dentro dessa área comercial as pessoas, os candidatos, olharem não para o salário, mas sim para as comissões. As comissões são muito comuns para quem é comercial externo. Para quem é comercial interno não é tão comum, mas é possível ter. E muitas vezes as comissões e os benefícios que as empresas oferecem são mais atrativos que o próprio salário, e acabam agarrando muitos profissionais dentro da área comercial. E aqui vai uma dica para você que gosta dessa área. Todos os outros setores, eles tendem a se automatizar. O setor industrial tende a ser automatizado. Até o próprio setor logístico, que ainda passa por muitas mudanças hoje em dia, ele tende a ser mais automatizado. Ou seja, ele tende a ter menos pessoas trabalhando e mais máquinas ou robôs ou qualquer outra coisa semelhante. Mas o setor comercial não. Ele tende a crescer. Você sempre precisa de vendedores, porque eles vão conversar com pessoas. Eles vão precisar negociar. Então a habilidade de comunicação pessoal, isso é uma coisa que uma automação ela não consegue. Só um ser humano consegue fazer. Então o setor comercial ele sempre tende a crescer. Então se você é um logístico com visão, olhe para o setor comercial da tua atividade logística. Ele sempre vai tender a crescer, porque você sempre precisa vender. E quem faz isso é o comercial. Saiba as outras áreas, sabe o fiscal, sabe a operação, mas seja sempre o bom vendedor. Até mesmo quando você vai fazer uma entrevista de emprego, o que você está fazendo? Você está vendendo quem? Você mesmo. Vendendo uma imagem sua para o recrutador. Nós sempre precisamos ser bons vendedores. Eu aqui, que eu estou de terno, tudo mais, me apresentando para vocês. Eu estou criando uma imagem de quem eu sou para você que está me assistindo. E eu tenho certeza que é uma boa imagem, porque todos nós somos em algum momento vendedores. Então, se você é um logístico com visão, olhe para a área comercial. Saiba vender, mesmo que você seja alguém da operação. Eu já vi ajudantes e motoristas, muitas vezes oferecendo frete para uma loja que ele acabou de entregar e ele viu que uma loja vizinha estava comentando sobre o assunto de frete. Ele foi lá e ofereceu o serviço. Olha, a transportadora que eu trabalho
A gente faz esse tipo de serviço que você está precisando, tá aqui o nosso cartão. Eu já vi ajudantes e motoristas fazendo isso. Então todo mundo pode ser um vendedor e agregar valor para a empresa. Salário e benefícios dentro do setor comercial, eles muitas vezes são muito atrativos, principalmente quando você tem um inglês avançado. Porque cargos que exigem um inglês, um outro idioma, tendem a pagar uma porcentagem a mais do que aquele mesmo cargo que não exige. O perfil profissional de um assistente comercial é de uma pessoa que sabe trabalhar com metas, é comunicativo, gosta de desafios, gosta de abrir a sua mente para novas oportunidades e novos negócios. Esse é o perfil. E que eu sei que tem muita gente que se atrai bastante, outras nem tanto. Mas comece a desenvolver esse tipo de habilidade que você vai ver que você vai crescer muito dentro da sua carreira. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero convidar você novamente a se tornar um membro do clube de membros do canal Logisticas. Esse botãozinho azul que tem aqui abaixo do lado do botão de inscrição. Eu vou ensinar tudo aquilo que eu sei na prática. Tudo. E são coisas que eu nunca trouxe aqui como conteúdo no canal Logisticas, mas eu vou trazer lá. Porque são coisas que eu aprendi assim de uma forma, muitas vezes ralando a beça, para poder aprender aquilo que eu sei. E o que eu vou ensinar lá, eu vou começar justamente com a parte de cotação de frete. Vou ensinar logo começando com frete aéreo. Você vai aprender toda a questão de cálculo, como se faz para negociar com o cliente, toda essa parte comercial. Tem muito conteúdo para compartilhar com você. Já tem conteúdo disponível e eu vou estar sempre postando conteúdo novo. Eu sempre vou estar avisando. Tem muita coisa para ensinar. E se eu postar tudo aquilo que eu sei, eu acho que daria mais de 1.000 ou 2.000 vídeos, cada um com um assunto específico. Com certeza é o melhor material que você vai encontrar aqui na internet sobre como trabalhar no dia a dia da logística. O nome do clube de membros se chama Auxiliar de Logística, mas ele serve para qualquer profissional. Auxiliar, assistente, analista, supervisor, coordenador, gerente. Então faça a sua assinatura, que eu tenho certeza que isso vai lhe ajudar muito na sua profissão. E eu agradeço você ter assistido esse vídeo até aqui. Então até o próximo vídeo.